Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nós estamos aqui na nossa live Semente de Esperança e eu quero convidar cada um de vocês para estarmos buscando na presença de Deus. A palavra de Deus fala que onde tem dois ou mais, onde no seu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu quero te convidar a ser porta-voz de Deus aqui na terra, porta-voz do céu. E aí onde você está, você pode ser um canal de Deus, compartilhando a presença de Deus. Então, que nós possamos preparar o nosso coração, porque Deus reservou o melhor para cada um de nós. E desde já eu já quero aqui dar a paz do Senhor, a Renata, a Márcia, o Eduardo, e que vocês possam vir compartilhar a presença de Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor irá fazer. Eu não sei como foi o seu ano, não sei quais foram as suas dificuldades, mas uma coisa é certa, o Senhor está nos guiando e nos protegendo, então nada é por acaso. Vamos nos conectar com o alto, com Deus, buscar a presença dEle, porque Ele é fiel e Ele escolheu um momento de gratidão para cada um de nós. Então, que o Senhor possa vir estar te alcançando, que Ele possa realizar o desejo do teu coração e que você possa se sentir abraçado, sabendo que Deus não desistiu de você, não se esqueceu de você e que Ele reservou o melhor para cada um de nós. E para nós recebermos o melhor de Deus, por muitas das vezes nós temos que passar por processos que nós não entendemos. Mas no meio desses processos, nós seguramos nas mãos do Senhor e nós somos visitados com poder e com autoridade. A palavra de Deus fala que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a autoridade para ser testemunhas verdadeiras do Senhor, onde quer que nós possamos estar. Então, aonde quer que você possa vir estar nesta noite, receba aí a presença de Deus, receba aí o consolo, a orientação e a estratégia certa. O importante na vida de um guerreiro não são simplesmente as ferramentas, mas como nós usamos as ferramentas. Então, que você possa vir nesse momento usar as ferramentas certas, as ferramentas que Deus reservou para você, para que no meio das batalhas você não saia triste nem cabisbaixo, mas para que no meio de qualquer tipo de situação que você venha enfrentar ou encarar, que você possa sair de cabeça erguida. Então, enquanto que eu falo com vocês, o Senhor me traz aqui a memória, a história do rei Josué. Naquele momento de muita batalha, ele começou a clamar a Deus, e naquele momento o Senhor mexeu na rotação da terra, o Senhor realizou muito mais do que o que ele tinha pedido. Então, nesse momento eu tenho certeza que se tão somente nós invocarmos a presença do Senhor, nós seremos salvos. A palavra de Deus também retrata a história de Noé. Noé estava ali orando e de repente no meio de uma oração ele teve um encontro com Deus e aquela orientação que Noé recebeu naquele momento foi de construir a arca. Então, eu creio que enquanto nós estamos aqui, o Senhor pode dar estratégias, o Senhor pode dar visões celestiais e comandos do céu para a tua vida. Então, é necessário que você fique atento à voz de Deus, que simplesmente você se esvazie do seu próprio eu, para que você possa receber tudo aquilo que Deus reservou para você nesta noite. Então, eu quero convidar cada um de vocês para compartilhar aqui esta live, para colocar aí o teu pedido de oração, a tua paz aí para as pessoas que estão entrando, o teu glória a Deus, o teu aleluia, porque nós podemos alcançar grandes coisas pelo poder de Deus, pelo poder que sai do altar de Deus, que é liberado para cada um de nós. Então, todos os dias nós podemos ter profundas comunhão com o Senhor. E nós vivemos em um sistema em que todos os dias procura dispersar, confundir, tirar você do foco, mas você precisa lutar para que o reino de Deus venha prevalecer no teu coração. Então, todos os dias, quando você acordar, você tem a chance de dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo, faça moradia dentro de mim e que a tua vontade venha prevalecer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, que nesse momento você possa atrair, você possa dizer: Senhor, eu quero que o Senhor chegue aqui pertinho de mim, eu quero que o Senhor me dê uma boa noite, eu quero, preparar aqui um jantar. Nesse tempo de final de ano, nós temos, o hábito de fazer confraternização e nós convidamos, para cear aquelas pessoas que têm um significado para cada um de nós. E o convidado especial, que é Deus, ele não pode estar de fora. Então, nós temos uma vida aqui na Terra que é uma vida curta.
mas nós podemos fazer das nossas vidas uma vida de comunhão com Deus. E a comunhão de Deus está aí na tua casa, né? Você pode nesse momento estar aí assistindo essa live. Eu não sei como está o teu coração, não sei o que você tem passado nas últimas horas. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus, Ele te fortalece. E nos momentos de maiores aflições, pode ter certeza de que Deus, Ele nunca vai te desamparar. De repente você pode ter colocado a expectativa em alguém, e de repente esse alguém frustrou, de repente esse alguém não está com você, de repente alguém desacreditou do projeto que Deus estabeleceu para você. E tanto das vezes, eu até mesmo sou testemunho vivo, né, de que às vezes a gente coloca o nosso coração em situações, em pessoas, e nós nos frustramos. Mas quando isso acontece, nós aprendemos a colocar os nossos corações no altar de Deus. E nós somos atraídos porque nós temos um Deus que nos acalma. Nós temos um Pai que nos visita, que nos chama para mais perto dele. Então, essa é uma noite de oportunidade. E nós nunca podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Então, a palavra de Deus fala que nós temos que estar sempre com boas motivações dentro de nós, com um coração limpo, um coração reto, um coração humilde, contrito. Porque esse coração, ele é um coração que agrada a Deus. Esse coração, ele é um coração que ele é atraído pelo Pai. Então, nesse momento que você seja aí visitado, que você possa vir abrigar o que há de melhor, que é a presença de Deus, que você possa vir nesse momento dizer: Espírito Santo, boa noite, sente aqui comigo, tu és o meu companheiro fiel, tu és o meu ajudador, o socorro presente na tribulação. E todos os anos nós recebemos 365 dias do ano, anos que sejam bem vividos, anos que sejam para o Senhor na terra. Então, que você possa vir dedicar o melhor. Esta é uma época do ano em que nós podemos avaliar como nós estivemos durante este ano, repensar alguns erros e saber que Deus, ele é um Deus que nos visita e que nos restaura. Então, que você possa vir nesse momento aí, se você puder. Eu até senti no meu coração de pedir a cada um de vocês para pegar um papel e uma caneta nesse momento, para que nós já possamos repensar algumas atitudes, para que nós possamos já colocar no papel alguns sonhos, alguns objetivos, para que nós possamos apresentar diante de Deus aquilo que Deus ele reservou, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus ele nos atrai a fazer nessa noite. Então, que você possa nesse momento receber de Deus aí o toque do Pai. E eu quero convidar vocês aqui para buscar de Deus, porque essa não é simplesmente uma noite que nós estamos aqui por estar, ou uma noite para estar como um atrativo, ou ouvir simplesmente um conhecimento humano, ou alguma coisa desta terra. Não. Eu quero te convidar para que você possa vir receber as coisas do céu. Toda vez que nós recebemos algo do céu, nós temos que ter o céu como prioridade. E quando nós temos o céu como prioridade, nós recebemos muito mais do que o que nós pedimos. E eu posso falar com convicção que aquilo que eu faço para Deus é de coração, e aí onde você está, você pode também receber, porque eu creio que milagres estão acontecendo e milagres ocorrem quando nós atraímos a presença de Deus. Então, não sei como você está, de repente pode ter acontecido tantas coisas que você perdeu o controle, mas eu quero te dizer que uma pequena atitude, um pequeno gesto, uma pequena oração, para você pode ser tão simples, mas para Deus não é. Então, o Senhor ele não está à procura de holocaustos e de sacrifícios humanos, mas Ele está à procura de um coração contrito e quebrantado. Um coração humilde, um coração que atrai a presença de Deus, um coração que se rende. Então, nesse momento, eu quero te convidar a estarmos aqui, rendidos na presença de Deus. Não pelo milagre que Deus pode habitar, fazer, pode operar, não pelo milagre que Deus pode te entregar, não pela porta que pode se abrir ou pela causa impossível que você pode encontrar, mas buscar a Deus sem reserva, buscar a Deus sem nenhum interesse, mas buscar a Deus de todo o coração. Então, enquanto que eu falo com vocês, o Senhor me traz à memória a história de Jó. E Jó estava ali nos momentos mais difíceis da vida dele, nos momentos em que ele perdeu o controle da situação, e naquele momento a pessoa que ele achava que estava com ele
naquele momento chegou com uma palavra negativa, uma palavra que não condizia com a crença dele. Então, naquele momento, ele foi instruído pelo próprio Deus a repreender aquela palavra que vinha do conhecimento da terra, aquela palavra que vinha de uma circunstância humana que não tinha muito a acrescentar. E tanto das vezes nós recebemos palavras que não trazem proveito, que não trazem edificação, e nós ficamos entre dois pensamentos por aquilo que nós recebemos que vai na contramão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nessa noite eu quero te convidar a se desconectar daquilo que atrapalha teu sono, daquilo que atrapalha a tua visão, daquilo que atrapalha o propósito que Deus tem para a tua vida. E quero te convidar agora a ser atraído pelos propósitos que Deus destinou para cada um de nós. Então, tem pessoas que passam a vida toda aqui na terra, correndo, como diz a palavra de Deus, ao vento, sem nenhum proveito, sem aplicar no reino de Deus, sem ter uma vida com propósito. E essas pessoas são levadas pelo vento como uma palha e terminam os anos da sua vida de qualquer jeito. Então, o Senhor me colocou aqui nesta noite, através desta live, para te dizer que Ele não quer que você venha perder tempo. Que você precise dedicar tempo, sonhos, objetivos e ter Deus como prioridade. Toda vez que você coloca o teu rosto no pó, você encontra alegria, esperança, porque a paz que Deus tem para as nossas vidas o mundo não conhece. Então, nesse momento, muitas pessoas estão aí se preparando para iniciar um ano com os velhos hábitos, com os velhos sentimentos, pensamentos, sem romper com a tradição, sem romper com os costumes velhos, querendo agradar a si mesmo e ao mundo. Então, nessa noite o Senhor coloca aqui também uma palavra ao teu coração. Eu estava ali meditando antes de entrar e o Senhor me trazia aquela memória, a história do jovem rico. E naquele momento aquele homem estava ali cheio de prazeres, cheio de vaidade, cheio de riqueza, de fortuna. E ele chegou diante de Cristo e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E naquele momento o Senhor chegou para ele com uma forma de disciplinar, com uma forma de mostrar realmente um caminho certo. E ele disse: você pode sim receber a vida eterna, se tão somente você vender tudo que você tem, e logo mais, antes de você vender, você nega a si mesmo e você me segue. E naquele momento, aquele homem cheio de fazendas, aquele homem cheio de fortunas, aquele homem cheio de atividade, cheio de compromisso, com agenda lotada, com tantas coisas que para o mundo é algo muito bom. Mas para Deus era uma atitude de reprovação. Então, nesse momento, eu falo aqui para você que nós podemos realmente ter uma vida terrena e que nós não podemos ser aprovados por Deus. Por não colocar Deus na nossa agenda, por não colocar Deus no nosso compromisso, por não colocar Deus como atrativo maior. E naquele momento aquele homem foi reprovado, mas ele teve a chance de ser aprovado por Deus. E tantas das vezes nós podemos agora refletir em que nós fomos reprovados por atitudes impensadas, por pensamentos que nós tivemos que não agradaram a Deus, por situações que nós perdemos o controle, por não colocar Deus como prioridade. Mas nessa noite o Senhor quer te dizer: filho, eu vou te dar as estratégias certas toda vez que você me tiver como prioridade. E nesse momento o Senhor, Ele quer o primeiro lugar. Ele quer a tua vida por completo. Ele não quer simplesmente fazer parte de ti por um momento de culto em que você vai para a igreja, por um momento que você está com seus amigos, que até você apresenta o evangelho a eles, mas que você vive pouco. E o Senhor quer te convidar nessa noite a ter uma vida não superficial, mas ter uma vida de testemunho verdadeiro. E muito mais do que o que você pode pregar, você vai viver. E é para isso que o Senhor nos convida nesta noite. São para desafios novos que nós não vivemos, é que o Senhor nos te convida agora. E enquanto eu falo aqui com vocês, é uma palavra muito dura, mas é uma palavra que ela traz mudança, que ela traz arrependimento. E ela te pede para que você possa se voltar para o Pai, para que você não venha se perder na terra. Para que quando o Senhor te chamar e você completar a sua carreira aqui na terra, você não seja envergonhado. E a palavra de Deus fala que naquele grande dia muitos vão chegar: Senhor, mas eu evangelizei, eu preguei, eu curei, eu fiz tantas coisas para o Senhor. E naquele momento o Senhor vai dizer: aparta de mim todos aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que têm uma vida superficial e que de mim não conhecem nada. Então, eu quero te convidar para você ter uma reconciliação. Eu creio que esse vídeo não vai chegar em vão, eu creio que você não nesse momento se conectou em vão, mas que vai chegar com um objetivo.
E o maior objetivo de eu estar aqui dedicando tempo para Deus, porque eu estou aqui voluntário, eu não estou aqui sendo pago para poder levar essa palavra, eu não estou aqui de qualquer jeito, eu não estou aqui simplesmente para falar algo que eu não conheço. Mas eu estou aqui porque, primeiramente, eu estabeleci um compromisso com Deus. E quando nós temos esse compromisso, que não é compromisso com homens, é compromisso com Deus, nós temos uma fidelidade com o Pai, em primeiro lugar, porque quando eu estou aqui para poder falar de algo que vem de Deus, eu não estou para falar algo que vem de mim. Então, a palavra de Deus fala que seria em vão que Jesus estivesse ali com os seus discípulos para falar algo de qualquer jeito, para falar algo que não tivesse nenhum proveito eterno, porque muitos estão aí nesse momento compartilhando conhecimento da terra, muitos estão aí compartilhando coisas que vão se acabar, coisas que vão perecer, né? E coisas que a ferrugem corrói, os ladrões eles roubam, e nós estamos aqui com coleções celestiais. E quando eu falo aqui com vocês, eu contemplo o Senhor dando para vocês um baú, e nesse baú vocês têm a chance de colocar os tesouros celestiais. E todas as vezes que nós recebemos os tesouros celestiais, nós não perdemos. E esses tesouros, eles não são corrompidos por uma palavra humana, por uma palavra que vem para te desanimar, por uma obra de inveja, por uma obra de encantamento, porque não cabe encantamento a nós. Então, não importa o que te lançaram, não importa as maldições que você receberam, mas o importante é você ter Deus como prioridade. E nesse ano nós tivemos situações de adversidade, nós tivemos percas, nós tivemos luto, nós tivemos um ano que não foi tão bom para muitas pessoas. Mas para nós que temos o Senhor como prioridade, nós vencemos com Deus. Nós tivemos o Senhor como Pai, como intercessor, como nosso Redentor, como aquele que cuida de nós. E uma coisa que eu aprendi é nunca deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Então, se eu posso fazer o melhor para alguém, eu vou fazer hoje, porque a qualquer dia, qualquer momento, o Senhor pode me chamar, o Senhor pode te chamar, e o que nós iremos apresentar para Ele. Então, enquanto eu falo aqui com vocês, eu estava ali refletindo sobre um acontecimento muito trágico, né, que aconteceu nesse ano, né, e a gente ficou muito abalado por algumas reportagens que aconteceram, né, com uma cantora, né, que eu não vou falar aqui o nome, né, e essa cantora, ela teve uma oportunidade muito grande e um dom dado por Deus que ela poderia ter dedicado as suas canções, os seus poemas, as suas melodias a serviço do rei. E aquela mulher, ela teve um tempo de vida reduzido, com tanto talento, ela deixou de fazer tantas coisas boas no tempo de vida que ela teve para Deus. Né? Eu não estou aqui trazendo a palavra de condenação, mas todos nós temos tesouros. Né? A palavra de Deus fala que nós temos tesouros em vaso de barros, e esses barros somos nós. Se não for para a glória de Deus, não é o cantar bonito, não é o pregar bonito, não é o servir da melhor forma, se não for para Deus, se não for para o céu, se não for para a glória de Deus. Então, uma melodia musical, ela traz uma influência para a vida de quem está ouvindo, e essas influências, elas ficam gravadas na nossa memória, e nós não esquecemos com facilidade. Da mesma forma, quando nós escutamos uma melodia, quando nós escutamos um louvor que ele vem do céu, esse louvor ele vem do céu, rasgando os céus, trazendo mudança, trazendo quebrantamento, restauração e quebrando algemas e cadeados aqui na terra. Então, que você não venha perder tempo aí na terra ouvindo uma música secular que fala de traição, que fala de divórcio, que fala de tantas coisas que não traz o céu para nós. Mas eu quero te desafiar a iniciar este ano que já está muito próximo, a escutar as canções que vêm de Deus, a escutar as melodias do céu, a ler a palavra de Deus, a romper com o sistema. Nós estamos aqui em uma rede social, nós estamos aqui em um momento que nós não estamos somente uma pessoa, duas ou três, nós não estamos simplesmente em uma cidade, ou simplesmente em um país, né? Porque tem aqui o Lucas que está em Nova Zelândia, eu quero dar aqui a parte do Senhor. E nós estamos aqui, outras pessoas que irão ver esse vídeo, que irão se conectar, que irão compartilhar, porque é uma palavra muito forte, mas é uma palavra que vai transformar vidas. Então nós não podemos iniciar um novo ano com comportamentos velhos,
com obras da carne, mas pelo contrário, nós temos que buscar. Eu quero saudar a paz do Senhor e a Gil, que está aqui online, a Vanessa, a Evilânia, o Heraldo, que está em Recife, e quero pedir para vocês compartilharem essa live, porque eu creio que foi o Senhor que reservou. E eu quero te desafiar a iniciar esse ano de 2022 colocando Deus no lugar certo, para que você possa ter uma vida aqui na terra, uma vida eterna aqui na terra, e quando o Senhor te chamar, você ter uma vida eterna lá no céu. Então, tudo aquilo que você venha fazer, que as tuas conversas sejam conversas que vão agradar a Deus. Então, às vezes nós estamos com o nosso coração ferido e nós falamos aquilo que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E nós semeamos na vida de alguém palavras que Deus não quer, palavras que Deus reprova. E nessa noite o Senhor quer te convidar, você compartilhar do teu testemunho. O Senhor nessa noite está escrevendo aí uma nova história para você que está aqui nessa live, para que você possa vir escrever o céu. O Senhor te dá agora uma caneta, o Senhor te dá agora um lápis, para que você possa vir escrever aí na tua agenda. Eu quero convidar cada um de vocês que estão aqui. Se você não está com uma agenda ainda, uma agenda de planejamento para esse ano de 2022, eu quero te convidar a você pegar aí um papel e uma caneta. E depois você vai comprar uma agenda. Depois que essa live terminar, depois de alguns dias, você vai aí comprar uma agenda. Mas eu quero te pedir agora que enquanto essa live está agora acontecendo, enquanto essa transmissão está acontecendo, eu quero te convidar agora para anotar os teus planejamentos para o ano de 2022. Eu quero te convidar para você anotar aí no papel do que você anotar os teus alvos. E nós iremos orar em cima desses alvos. Eu quero te pedir para você colocar aí os teus pedidos de oração aí nesse momento aqui no Facebook, aí no Instagram, quem está assistindo. E nós iremos orar e nos preparar para o novo ano que está prestes a chegar. E aquilo que você recebe agora, você vai compartilhar com as pessoas que estão precisando ouvir dessa salvação, dessa restauração, desse amor que nos liberta, esse amor que nos alcança, esse amor que se entregou por nós na cruz do Calvário. E nós não estamos aqui por interesse, nós estamos aqui por compromisso com Deus. Enquanto essa live acontece, eu quero te convidar a você escrever aí, porque o Senhor vai te entregar coisas novas, o Senhor vai te entregar revelações do alto. Você pode se comunicar com Deus do jeito que você sabe. Você vai dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui na casa em que eu estou. Seja bem-vindo. De repente você pode estar aí no teu trabalho. De repente você pode nem saber o que fazer. De repente você pode estar assistindo essa live com o desejo de tirar a própria vida. Eu quero te convidar a ter o sentido de vida, porque o sentido de vida é adorar a Deus. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. E a paz que o Senhor nos entrega é uma paz que o mundo não conhece. Então, nesse momento, receba essa paz, que é a paz que o Senhor te dá. De repente, você pode estar aí com tantas dívidas que você não sabe nem por onde começar. Você pode, de repente, estar se sentindo aflito, triste, angustiado. A palavra de Deus fala: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ei, Deus te fez se conectar aqui nesta live para que você possa vir receber uma palavra de esperança, para que você possa vir profetizar na sua própria vida, para que você possa vir declarar paz e restauração que vem do céu. E neste momento eu quero te convidar a profetizar. Compartilhe com os teus amigos aí esta live. Seja um porta-voz de Deus no momento de gratidão, no momento de quebrantamento, no momento de busca de Deus. Quem sabe o Senhor te usa como canal para levar a restauração. Muitos estão precisando de uma única palavra e você pode nesse momento estar sendo ferramenta do céu. E Deus colocou aqui ao meu coração uma palavra, eu quero ler para vocês. Uma palavra que está aqui em Isaías, no capítulo 62, que diz: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Enquanto eu falo aqui com vocês aqui nesta live, eu contemplo o anjo do Senhor te entregando em uma tocha acesa. E você não simplesmente recebe uma tocha acesa nessa noite para ficar de qualquer jeito. Você não recebe a novidade, uma palavra da verdade ao teu coração para ficar no canto aí murmurando, sabe, dizendo das coisas ruins que aconteceram ao decorrer deste ano. Quem sabe falando mal de alguém. Não, o Senhor te entrega agora uma tocha acesa para trazer esperança, para trazer vida, para mudar a tua vida e a tua história. E
pela tua história ser mudada, você vai alcançar outras vidas através da tua vida. E o Senhor te convida a proclamar a palavra da verdade. E você pode estar aí, você pode dizer, mas eu não sei falar. Eu não sei o que dizer. O Senhor simplesmente diz assim, abre a tua boca e eu te encherei. O Senhor está te enchendo aí nesta noite. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu contemplo a história de Jesus com os seus discípulos. E ele estava ali com os seus discípulos conversando na beira do mar. Ele estava ali no deserto, ele estava ali na sinagoga, ele estava ali debaixo da figueira, ele estava ali em tantos caminhos que para o homem é um caminho improvável. No meio do deserto, sabe, onde não tinha nada, ele fez brotar a vida. Eu não sei onde você está nesta noite. Aí onde você está, vai brotar vida. Vai brotar restauração, vai brotar milagre, vai brotar cura, vai brotar poder e autoridade. E eu quero te convidar nesta noite, Aramande Calabachubi, Ayande a levantar as tuas mãos nessa noite e a profetizar. Receba cura nesta noite. Receba unção. Receba vida. Receba poder. Receba autoridade. O Senhor te diz assim, filho, eu te perdoo. Eu te resgato. Eu te restauro. Vem para mim. Enquanto eu falo aqui com vocês nessa live, o Senhor me diz que tem pessoas que estão aqui assistindo e outras que vão assistir este vídeo, que serão resgatadas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sacrifício da cruz. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu contemplo Jesus sendo crucificado. Nós estivemos agora uma comemoração de Natal e o nascimento de Cristo foi muito importante para nós. O nascimento de Cristo marcou toda uma era de libertação para aquele povo que precisava ser livre. A terra precisava ser visitada pela promessa de Deus que havia sido ali feita há muito tempo antes do homem nascer. Desde a fundação do mundo foi feita uma promessa de vida que o descendente de Deus iria pisar em cima da serpente. E há 800 anos antes de Cristo vir para esta terra, antes dele nascer, há 500 anos antes dele nascer também, os profetas foram levantados, trazendo uma palavra de salvação, de cura, de novidade, de resgate. E houve um momento em que Maria saiu com o seu esposo, para aquele momento ali naquela cidade que eles precisavam estar ali para aquele alistamento. E naquele momento não tinha lugar para Jesus nascer porque aquelas hospedagens estavam todas ocupadas. E naquele momento, em um lugar improvável, em um lugar simples, em um lugar fora do conhecimento humano, em um lugar desprovido de honrarias terrenas, foi naquele lugar que Cristo nasceu em uma manjedoura. Foi naquele lugar em que aquela cidade foi marcada, em que aqueles pastores estavam ali para presenciar o nascimento de Cristo. E naquele momento, assim como a palavra de Deus declara, Jesus começou a receber as honrarias daqueles reis terrenos. E naquele momento, os céus estavam honrando a Cristo através das pessoas. Eu quero liberar uma palavra profética ao teu coração nesta noite. Tem honra de Deus chegando, viu? Tem restauração chegando aí para vocês que estão aqui assistindo esta live, viu? Tem uma palavra de honraria e um ambiente improvável. Nos projetos que ninguém dá nada, ou até mesmo você não dá nada. Quem sabe você pode olhar para você e você pode dizer, não, Deus pode fazer com outro. Deus pode usar outra pessoa para ir no meu lugar. Abraão se sentiu tão pequeno. Nós temos relatos de homens e mulheres de Deus que disseram, não, outro. Mas o Senhor trabalhou em processos que eles não entendiam. E o Senhor forjou o caráter de homens comuns.
E da mesma forma que o Senhor forjou o caráter de pessoas que não apostavam em si, o Senhor está te preparando aí nesse lugar que você acha que ninguém está te vendo. Sabe, Moisés, ele foi levantado para libertar pessoas. E naquele momento que Deus escolheu Moisés, ele disse, não, manda outro no meu lugar porque eu sou gago. E o tempo foi passando. E o Senhor foi gerando no coração daquele homem a força que vem de Deus, a liderança que vem de Deus. Quem sabe você pode ter uma liderança terrena, e uma liderança terrena simplesmente por mandar em alguém, simplesmente por querer que alguém obedeça ordens. Uma liderança de chefia, uma liderança de faz de conta, uma liderança em que você tem alguém como seu capacho. Uma liderança sem humildade, uma liderança sem compromisso, uma liderança simplesmente por mostrar alguém que manda. Não é liderança, isso é chefia. Mas a palavra de Deus fala que Deus preparou o coração de Moisés para lutar, para que o reino de Deus fosse estabelecido. E sabe do que o Senhor fez com aquele homem gago? Um dia Moisés estava orando. E naquele momento, no meio de uma ocasião simples, no meio do cotidiano, quem sabe você pode estar esperando Deus se revelar a você de maneira tão sobrenatural, de maneira tão arquitetada, de maneira tão programada, que você não tem esperado no cotidiano, no teu dia a dia. Quando você se desperta, Deus te convida para uma nova amanhecer, em que você conversa com Deus, em que você pode sim receber um comando que vem de Deus. E Deus te trouxe aqui para que você possa receber a palavra certa, a ordem certa que vai trazer resposta aqui na terra. E naquele momento Moisés, que estava ali orando, que estava naquele momento ali, antes dele orar, ele estava ali com o rebanho do seu sogro, e era um dia comum, no meio do calor de sol escaldante, e ele estava ali com aquele rebanho, sem ver nada, simplesmente ele via deserto, ele via sequidão, ele estava ali com sede, e naquele momento ele começou a avistar uma sarça no meio daquele calor escaldante, e naquele momento ele começou a se aproximar. E quanto mais ele se aproximava, mais vontade ele tinha de buscar Deus, porque ele foi quebrantado, ele foi atraído, ele foi se aproximando da presença de Deus. E naquele momento, quando ele foi se aproximando, o Senhor diz, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o território que tu estás é um território santo. E é isso que o Senhor faz. Porque Deus, ele derrama da glória dele sobre as nossas vidas nessa noite. E você vai se aproximando. Mas enquanto você se aproxima mais, é necessário que você tire as sandálias dos seus pés. É necessário que você tire toda a sabedoria humana, todo tipo de expectativa humana, todo tipo de orgulho, de vaidade, de soberba, tudo aquilo que pode te atrapalhar de conhecer a Deus. Porque foi isso que Deus trabalhou na vida de Moisés. E naquele momento Moisés, eu aqui contemplando aqui pelo sobrenatural, ele colocou ali o rosto na terra. E ele disse, Senhor, eu estou aqui tirando as minhas sandálias. Eu estou aqui te entregando os meus prazeres, os meus desejos, aquilo que eu tenho de melhor no teu altar. E assim ele estaria preparado para receber de Deus algo que viria a ser decreto para um povo de Deus. E naquele momento ele chegou ali próximo daquela sarça e ele via que aquela sarça não era simplesmente algo comum, era algo sobrenatural. E foi naquela sarça que ele recebeu os maiores decretos de Deus. E naquele momento o Senhor falou com Moisés, e o Senhor disse, Moisés, eu vou te escolher para ser libertador de um povo que está oprimido, de um povo que está ali no meio do Egito, um povo que está sendo ali humilhado, massacrado, judiado, injustiçado, um povo que não sabe o que fazer. E de repente você pode estar assistindo essa live e você pode estar se sentindo como Moisés se sentiu em um momento da vida dele, injustiçado, como o povo de Israel estava ali se sentindo. Mas naquele momento, e eu começo a entender que sempre quando nós nos deparamos com algumas situações que nós fugimos do controle, Deus vai nos usar, e quando Deus não nos usar, Ele vai levantar alguém para ser como Moisés nas nossas vidas e nos mostrar o caminho certo. E naquele momento o Senhor começou a falar daquele povo que estava ali no Egito, sendo humilhado, sendo perseguido, e o Senhor disse, Moisés, vai ser você que vai lá, e você vai pregar para Faraó, um homem duro de coração, um homem que não sabe o que é me conhecer,
um homem que zomba da minha palavra, um homem que não tem compromisso comigo, mas vai ser esse homem que através da minha vida você vai alcançar. Vai ser através dessa minha estratégia que eu estou te entregando que você vai estabelecer um veredito. E esse veredito, ele vai mexer com a estação, ele vai mexer com as águas, ele vai mexer com os peixes, ele vai mexer com o meio ambiente, ele vai mexer com a fauna, com a flora, ele vai mexer com até mesmo com os insetos. E naquele momento, quanto mais aquele homem endurecia o coração, mais aquelas pragas iriam ali crescendo sobre a terra. E quanto mais aquelas pragas ali iam crescendo sobre a terra, mais aquele homem estava com o coração duro. Até que naquele momento, aquele homem disse, não, eu não consigo vencer Deus. Eu não consigo ir além do que Deus pode fazer. Eu não consigo ultrapassar o limite que Deus estabeleceu para que eu possa andar. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus ele tem limites para cada um de nós. Tem lugares que Deus não quer que você venha colocar os teus pés. Tem lugares que Deus não quer que você venha ali se sentar em mesas. Tem conversas que Deus não quer que nem você venha ouvir. Porque você é santo. Porque você é propriedade de Deus. Porque você foi chamado para um propósito. Porque você foi chamado para morar no céu. E para você morar no céu, você não tem que viver de qualquer forma, porque você é santo. E a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém consegue ver Deus. Não é de qualquer jeito, não é com comportamentos velhos, com atitudes velhas, que nós vamos agradar a Deus. E eu estava ali refletindo ainda nesta noite, o Senhor me trazia à memória a história de Nicodemos. E naquele momento, aquele homem que tinha tanta religião, aquele homem que achava que conhecia o Evangelho, aquele homem que pregava para tantas pessoas o Evangelho que ele conhecia. Nós não temos que pregar o Evangelho que nós conhecemos a nossa forma, mas nós temos que pregar o Evangelho que Deus coloca no nosso coração daquilo que nós vivemos. E naquele momento ele foi ali com Jesus, teve um encontro com Jesus. E naquele momento aquele líder religioso, cheio de si, ele chegou para Jesus querendo saber do reino de Deus. E a palavra é a mesma, porque não muda. A mesma palavra que Jesus teve com aquele jovem rico, a mesma palavra que Jesus teve com aquela mulher samaritana naquele poço, foi aquela palavra que Jesus trazia para aquele líder religioso. E aquele homem, ele começou a ouvir da palavra de Deus. E naquela forma, Jesus chegou para ele e disse, você não pode ver o meu reino se você não nascer de novo. E naquele momento, aquele homem cheio de conhecimento terreno, aquele homem cheio de sabedoria humana, e ele disse assim, mas como eu posso nascer de novo? Se eu não posso voltar para o ventre da minha mãe, se eu não posso voltar ali para as entranhas da minha mãe para poder nascer de novo? E naquele momento ele foi confrontado pelo próprio Deus, que dizia que para ele poder ver o reino de Deus era preciso que ele viesse depender de Deus. Era preciso que ele viesse deixar com que a palavra de Deus mudasse o coração dele, para que ele viesse ter essa sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Para que ele viesse realmente ver Deus. Para que ele pudesse realmente ter uma nova história escrita pelo dedo de Deus. E naquele momento ele passou a entender que não era pela força do braço, não era pela vontade dele, mas era pela vontade de Deus. E nesse momento, você que está aqui nesta live, Deus quer que você entenda que não é do seu jeito, não é da sua forma. Quem sabe você pode estar aí questionando os projetos de Deus, questionando as etapas que você está passando e até não querendo servir a Deus da forma que Deus quer que você sirva. Quem sabe você faz do dinheiro o seu senhor, quem sabe você faz de alguma coisa que você tem como algo que está acima de Deus. E o Senhor me traz aqui nesta noite para te confrontar e dizer que Deus trabalhou em corações de pessoas, na palavra dele, que nós temos exemplos de pessoas que tinham um coração duro, mas que se permitiram ser quebrantadas pelo próprio Deus. Ele é o Deus que transforma, assim como ele transformou Moisés e fez daquele homem um sacerdote, um ajudador, um pastor, um homem que conseguiu vencer grandes batalhas, assim como ele fez com Davi. E quando eu falo aqui com vocês, o Senhor me traz à memória a história de Davi, que Davi era um homem ali muito jovem, quando ele entendeu que Deus queria para a vida dele. E aquele homem se deparou com muitos gigantes, gigantes espirituais.
e gigantes terrenos, gigantes físicos. E naquele momento, aquele homem, ele venceu o que poucas pessoas venceriam e até o que ninguém quis vencer. Porque aquele gigante que foi levantado para afrontar Davi, ele caiu não pelo poder que estava nas mãos de Davi, mas ele caiu pelo poder que estava vindo de Deus para as mãos de Davi. E naquele momento, aquele homem recebeu ferramentas humanas, ferramentas que todos olhavam e diziam assim: Davi está com as melhores ferramentas, Davi está com as ferramentas de arma, de colete, de proteção, de segurança, de capacete. E naquele momento, aquele homem poderia ter aceitado aquelas ferramentas, ele poderia ter aceitado tudo aquilo que foi imposto por uma cultura, que foi imposto pelos seus amigos, que foi imposto pela sua cidade, por aquilo que reinava naquele lugar. E naquele momento ele abriu mão, porque ele sabia que não era da forma dele, era da forma de Deus. E naquele momento ele abriu mão daquelas ferramentas terrenas por uma pedra. E naquele momento aquela pedra tão pequena, aquela pedra que todos olhavam e diziam: não, como é que esse homem tão pequeno vai vencer um gigante desse de mais de 2 metros com uma pedrinha tão pequena? Não. E tantos desacreditaram, como muitos desacreditam dos teus projetos, dos teus propósitos. E naquele momento, o nosso Deus, que é especialista em confundir projetos humanos e colocar os projetos dele, o nosso Deus, que é especialista em confundir incredulidade, fazer alguém acreditar, ele trabalhou no meio de uma pedra. E aquele homem, ele poderia muito bem ter ficado com medo, ele poderia muito bem ter retrocedido, ele poderia muito bem ter ficado envergonhado. Mas nós não ficamos envergonhados quando nós temos um Deus que batalha por nós. E Deus manda te dizer nessa noite que no meio dessa peleja, no meio dessa aflição, no meio dessa falta de fé, no meio dessa batalha espiritual que você não sabe o que fazer, Deus manda te dizer que ele vai vencer. Eu não vou vencer com armas também. Eu vou vencer espiritualmente. E naquele momento aquele homem convocou um povo para orar e jejuar. E são ferramentas que não são ferramentas do Bruno que eu estou aqui falando para você, porque são ferramentas que têm se repetido que tem muitas ferramentas que vão se repetindo ao longo do tempo. E naquele momento o rei Josafá levantou o povo para orar e jejuar. E naquele momento, naquela congregação, o Senhor levantou uma mulher que dizia: nessa peleja você não vai ter que pelejar. Simplesmente acorde cedo, prepare o povo, prepare os levitas para me adorar. Enquanto vocês estiverem me adorando, eu vou criar uma emboscada entre os inimigos do meu povo. E essa emboscada, esses inimigos vão guerrear entre si. E vocês vão passar 3 dias saqueando, vencendo em terreno inimigo. E assim foi feito. Aquele povo confiou em Deus. Aquele povo estava ali posicionado no dia que amanheceu, no lugar da batalha. Deus te convida a não abrir mão daquilo que Deus reservou para você. E para você não retroceder. Para você, no lugar da batalha, no lugar em que você tem que vencer guerras, você preparar a adoração. Você preparar a oração e também preparar o jejum. Porque vai ser nessa terra que parece impossível que Deus vai liberar milagres. E assim aconteceu. Aquele povo passou 3 dias recebendo tesouros no terreno inimigo. E sabe qual foi o maior segredo desse povo? Foi que no 4º dia, aquele povo que tinha recebido ouro, tinha recebido prata, tinha recebido pérola, montou um altar de adoração. E no 4º dia eles foram agradecer a Deus. Deus te convida a cultuar Ele. Deus te convida a ir ao templo. Deus te convida a abrir mão de tudo aquilo que você acha que é certo, para que você venha receber aquilo que realmente é verdade. E a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Não é a verdade do pastor, do missionário, do cantor, do levita, do Bruno. Não, é a verdade que vem de Deus. E essa verdade é que Jesus morreu por nós, é que Jesus ressuscitou para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Então, se realmente você quer fazer esse compromisso com Deus, que você possa vir nesse momento levantar suas mãos e você possa dizer: Senhor, nessa noite eu abro o meu coração. De repente você pode orar e dizer: Senhor, eu nem sei como eu vou te servir, eu nem sei como eu vou fazer, até porque eu nem te conheço direito. Mas que você possa vir fazer um voto com Deus nessa noite. Quem sabe você pode estar querendo se reconciliar e você pode dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu estou aqui, pequeno, limitado, eu estou aqui, Senhor, eu não sei nem o que falar,
né? Porque a palavra de Deus fala que existia um samaritano que ele começou a orar e ele não sabia nem o que falar. Ele achava que todos poderiam falar, que todos tinham uma oratória, e não é pela oratória, porque Deus ele não escolhe pela oratória. Deus ele não escolhe pelo diploma, pela faculdade, não que não tem importância. Deus ele não vai escolher também pelo carro que você tem, pela casa que você tem. Mas ele está à procura de um coração quebrantado e contrito que ele não despreza. Então eu quero te convidar nesse momento aí a buscar a Deus, a se reconciliar com Deus, porque nunca é tarde para a gente recomeçar. E nesse momento você vai levantar as tuas mãos, levantar aí a tua voz e dizer: Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Senhor, eu me volto para Ti nessa noite. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu nome do livro da culpa. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu quero caminhar contigo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que eu preciso renunciar a mim mesmo. Renunciar a meus prazeres. Renunciar a minha vaidade. Renunciar à preguiça espiritual que às vezes eu posso orar e às vezes eu não consigo. Renunciar às vezes que eu posso orar pela madrugada, que eu posso estar no templo adorando, te louvando, te buscando e eu não vou. Às vezes que eu posso ler a tua palavra, às vezes que eu posso colocar no YouTube uma palavra ali, que eu posso estar sendo alimentado e eu não coloco. E eu quero me voltar para Ti. E você pode dizer nessa noite: apaga o meu nome do livro da culpa, escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero ser salvo. E esta é uma noite de salvação. E quando terminar essa live, você pode depois aí escrever aí nas mensagens, você pode escrever aí no privado, você que se reconcilia, você que teve um encontro com Deus, você que foi marcado. Você pode compartilhar porque serve como um testemunho. São esses testemunhos que nos fazem continuar, que nos fazem estar aqui levando essa palavra, que nos fazem pregar, mesmo quando não é fácil. Porque nós passamos e nós pagamos um preço para estar aqui, mas que vale a pena. Então que nesse momento você possa ir falar com Deus do jeito que você sabe. E você pode dizer: Senhor, nesse momento eu te aceito. Você pode dizer: mas eu já te aceitei, eu já vou à igreja. Mas que também você possa renovar esse voto. E você possa dizer: Senhor, eu não vou ser vencido pelos temores. Eu não vou ser vencido pela frieza espiritual, pelo mundo, que o mundo não vem entrar dentro de mim. Mas que a tua palavra venha entrar dentro de mim. E que a tua vontade, que é soberana e eterna, ela venha entrar dentro de mim. Porque eu não quero passar por essa terra simplesmente por passar. Mas eu quero ter uma vida que glorifique o teu nome. E o Senhor te diz nesta noite: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Deus manda te dizer nesta noite que Ele está te dando um novo nome. Deus está te entregando um sobrenome nesta noite. Deus está te entregando uma nova terra, uma terra que você não conhece. A palavra de Deus fala que Deus havia prometido ali ao povo de Israel uma terra que manava leite e mel. E naquele momento, aquele povo, aqueles espias, eram 12 espias que foram até aquela terra prometida. E desses 12 espias, somente 2 voltaram com um relatório positivo. Eu começo a entender que nem sempre é a terra, que nem sempre é o local em que nós estamos, mas é a nossa mentalidade. E Deus quer mudar a mentalidade de pessoas que estão enxergando gigantes quando tem bênçãos em terra prometida. E naquele momento, somente aqueles 2 homens que viram com o olhar de Deus, receberam a promessa e eles entraram na terra prometida. Deus manda te dizer nesta noite que Deus tem uma terra prometida para você. E para você receber, é necessário que você tenha a sua visão modificada, o seu coração modificado e os seus ouvidos modificados pela voz de Deus. E a voz do Espírito Santo entra aí na tua casa. É através desse aparelho de celular, é através deste vídeo, é através da tua intercessão, é através do teu momento que tu dedica para Deus agora. É de maneira simples que o Senhor opera e usa aquilo que nós temos para trabalhar dentro de nós. E esse voto que você faz aí com Deus, ele não vai ficar simplesmente aqui. Não, essa palavra não vai voltar vazia, mas ela vai fluir, porque a palavra de Deus fala que aqueles que creem no Senhor, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E esse rio, ele está aí fluindo. É o rio de alegria. É o rio que tira a tua tristeza, que tira a depressão, que tira a angústia, a vontade de morrer, que traz vida para vocês aí nesta noite. O Senhor diz assim, aqui em Isaías 62.
O Senhor te faz uma promessa nessa noite. E a promessa que Deus te diz é essa. O Senhor te diz assim: serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. O Senhor quer se orgulhar de você, quer se orgulhar do teu trabalho, da tua vida. E Ele diz que a partir desta noite, o Senhor te tem como um diamante. Ele tem o valor e Ele te dá o valor que o mundo não te dá. Quem sabe um valor que você não conhece. Um valor que as pessoas não vão conseguir ver em você. Mas um valor que Ele te criou desde a fundação do mundo. Para adorar. Para engrandecer o nome dEle. O Senhor te diz assim e te faz uma promessa nesta noite. Nunca mais te chamarão desamparada. Desamparado. O Senhor te faz uma promessa e uma aliança contigo nesta noite, porque o nosso Deus é Deus de aliança. Nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-á Efizibá, e a tua terra Beualá, porque o Senhor se agrada de ti, e da tua terra se casará. Como o noivo que ali está ali apaixonado pela sua noiva e se casa com uma mulher, o Senhor quer se casar contigo. Ele não quer que você venha simplesmente namorar com Ele ou ter um relacionamento distante, mas um relacionamento de proximidade, uma aliança feita no altar de Deus. Porque como um mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Vós os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Então não despreze quando o Senhor colocar na tua boca a adoração. Quando o Senhor colocar na tua boca para você falar para alguém uma palavra que pode mudar a vida de alguém e para você profetizar sobre a sua própria vida. Aquilo que vem do céu. E diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. Deus manda te dizer nesta noite que Deus vai fazer com que a tua mesa venha ter fartura. Deus vai te dar bênção que vem do céu. Você irá prosperar, você irá trazer grandes ofertas para oferecer a Deus. E diz assim: mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que comerem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada. Limpai das pedras, alvorai a bandeira aos povos. Deus quer que você venha tirar a pedra nessa noite. Quando eu falo de pedra, o Senhor me traz à memória a história de Lázaro. A palavra de Deus fala que Marta e Maria estavam ali com o coração aflito. E naquele momento elas lidaram com um luto, elas estavam ali lidando com um luto muito grande. E naquele momento, elas mandaram aquela notícia para Jesus que estava ali em outra terra. E naquele momento ele ficou ali mais um determinado período de tempo. E aquelas mulheres, quando avistaram Jesus, disseram assim: ah, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E naquele momento, Jesus, ele se identificou com o choro daquelas mulheres. Ele se identificou com uma situação de muita dor, porque ele sabia o que era dor. E tantas vezes nós lidamos com situações de luto, com situações de perca que nós não compreendemos, com situações de impossibilidade ou até mesmo de algo que pode ser irreparável. Quem sabe é um casamento que foi rompido, quem sabe é um parente que não está mais nesta terra e você tem que lidar com um luto. Quem sabe é com alguma aliança que foi quebrada e você não sabe como reatar. Quem sabe é um filho que você não sabe como trazer para os caminhos do Senhor. Quem sabe é uma porta que você não tem agora, que se fechou e você tem que lidar
com uma demissão, eu não sei o que nesse momento possa preocupar o coração de vocês. E todas as vezes nós chegamos para o Senhor e falamos: Mestre, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. E eu falo por mim mesmo. Eu me deparei com uma situação em que eu disse para Deus: se o Senhor estivesse aqui, nada disso eu estaria vivendo. Mas foi naquele momento em que eu cheguei para Deus e falei isso, em que eu pude contemplar o poder de Deus agindo naquilo que eu não poderia fazer. E naquele momento, Marta e Maria ainda estavam ali com incredulidade, que impedia delas receberem um milagre, ou delas até ter recebido um milagre. Porque quando Jesus não chega, ele manda uma única palavra. E naquele momento, Jesus chegou. E elas reconheceram a voz do Mestre. Deus manda te dizer que quando ele chegar aí perto de você, reconheça a voz dele. Reconheça a voz do Mestre. O Mestre te chama nesta noite. Ele te chamou para fazer milagre aí na tua vida. Para fazer milagre na tua história. Para modificar aquilo que você não pôde modificar. E naquele momento Jesus chegou para aquelas pessoas que estavam ali próximas. E o Senhor disse: removam a pedra. O carregador. O Senhor disse assim: removam a pedra. E naquele momento aquelas pessoas removeram a pedra. E então o milagre foi feito. E aquele homem que havia morrido há 4 dias, ele estava ali. Seu corpo já estava em decomposição. Todos que olhavam para o corpo dele não tinha mais, porque não existia mais vida humana. Aquele homem já havia sido sepultado. Não havia mais o que fazer. Jesus falou: tirem a pedra. Naquele momento, aquele cadáver estava amarrado com todas as ataduras, que foi embrulhado. Aquele homem que tinha uma história de respeito. Naquele momento ali, todos avistaram um milagre de um homem que tinha uma história, porque todos nós temos uma história. Naquela vila, como ele era conhecido, de Lázaro. E eu começo a imaginar que as pessoas que sepultaram aquele homem não acreditavam no milagre. E eu começo a ver alguém dizendo: não, a sentença é uma sentença de morte. E aquelas pessoas que colocaram aquela pedra estavam ali fechando uma história, cancelando, quem sabe, uma vida. E quem sabe você se deparou com alguém que chegou para você e disse: não tem mais jeito não. Não acredita mais não, que não vai dar jeito, não vai dar certo. Não faz, não ora mais, não tem mais jeito. Quem sabe foi um diagnóstico que você recebeu. Mas assim como aconteceu na vida de Lázaro, vai acontecer na tua vida. O milagre está brotando aí na tua casa. O milagre está brotando aí no teu trabalho. Porque assim como Deus fez na vida de Lázaro, Ele vai fazer na tua vida. E essa é uma noite de milagre. Essa é uma noite de adoração. E naquele momento, aquelas pessoas não tinham noção do que Jesus poderia fazer. Muitos até tinham visto os milagres acontecerem pelas mãos de Jesus. Mas ninguém mais acreditava que Lázaro iria ressuscitar. E naquele momento Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E naquele momento eu já começo a imaginar aquelas ataduras caindo. E aquelas pessoas vendo uma história sendo reconstruída. E uma história de milagre.
E aquele homem teve um tempo de vida aumentado. Aquele homem teve uma história honrada, uma história que era para ser de vergonha, sendo transformada pelo próprio Deus. E é isso que Deus vai fazer com vocês. O milagre da ressurreição. Enquanto eu falo aqui com vocês, o Senhor me traz à memória a história de Daniel. Daniel foi colocado naquela cova e para o homem da terra era o veredito final. O leão iria devorar Daniel. Mas como que alguém humano vai interromper quando Deus decide abençoar alguém? E se Deus decidiu te abençoar, quem são as pessoas para querer interromper aquilo que Deus determinou? E eu começo a entender através desta palavra que nós não temos que abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque se Daniel tivesse ali aberto mão daquilo que Deus deu a ele, ou se ele não tivesse preparado, aquele leão iria ali estraçalhar Daniel. Se Daniel não tivesse feito pela motivação de Deus, ele teria sido envergonhado, ele teria sido enterrado, envergonhado. Davi teria ficado envergonhado quando ele fosse lutar com aquele gigante, porque ele tinha feito ali só para se amostrar, como diz o ditado. Mas quando nós fazemos algo que Deus coloca no nosso coração, o Senhor se responsabiliza. E Deus se responsabiliza por aquilo que Ele te pediu para fazer. Por aquilo que Ele colocou no teu coração. Ele vai se responsabilizar. Ele vai te dar o norte. Ele vai abrir o horizonte. Ele vai abrir portas onde não existe. Porque Ele é especialista em fazer milagres. Ah, essa é uma noite de milagres. Porque o Senhor me dá aqui relatos de histórias na palavra dEle. De milagres que aconteceram. Assim o Senhor me traz à memória que a história de Esther. Aquela mulher que foi levada ali como prisioneira. Aquela mulher que estava ali. Quem sabe muitos olhavam para ela e diziam assim, essa é uma escrava. Mas o nosso Deus é o Deus que ainda trabalha em reuniões de pessoas que não conhecem a Ele, que traz mudança. E no meio daquela reunião, no meio daquele banquete humano, secular, o Senhor levantou pessoas para trazer um veredito do céu, no meio do ambiente de morte, no meio de um ambiente de dor, no meio de um ambiente de desonra. O Senhor fez com que aqueles anciões chegassem para aquele rei, para que fosse escolhida ali uma rainha. E Esther foi. Porque quando Deus reserva para nós uma cadeira, não há quem tome. E aquela mulher estava ali. No meio daquela posição ali, ela estava ali naquele momento ali, participando daqueles tratamentos de beleza para estar diante do rei. E naquele momento, o rei escolheu aquela rainha. Naquele momento, o próprio Deus fez aquele rei achar graça naquela rainha. E Deus manda te dizer que quando nós encontramos o favor de Deus, o Senhor Ele traz situações em que nós somos honrados e nós somos convidados para participar de banquetes celestiais, ainda aqui na terra. E assim foi feito na vida daquela mulher. O Senhor me traz à memória também um momento em que aquele povo, o povo de Israel, estava ali para ser aprisionados. E naquele momento, aquelas pessoas estavam ali no meio daquela prisão. E naquele momento, a rainha Esther foi convocada para poder intervir por aquele povo. Ela já estava numa posição de honra. E ela teve ali a sua vida transformada, a vida daquele povo foi transformada, porque no meio daquela sentença de morte, de dor, de impossibilidade, o Senhor usou aquela mulher para um propósito. E Deus manda te dizer que Ele quer te usar para um propósito. E naquele momento, aquela mulher, ela foi ali
ela convocou aquele povo para orar e para jejuar. E a sentença do céu foi estabelecida e aquele povo não morreu. Aquele povo não foi envergonhado, mas houve um brado de vitória coletivo, houve um brado que glorificava o nome do Senhor. E aquele povo se alegrou por aquilo que foi feito, porque o Senhor permitiu que aquela mulher recebesse aquela